E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, torcedor santista, tem notícias pra caramba pra gente dar do time do Santos, né? Eu sei que você tem outros canais de sua preferência, mas vamos aqui no meu canal Vargas Santos TV. Pessoal, assim, notícia legal que o Santos fiz um vídeo, inclusive agora há pouco do Sub-20, que goleou o time do Grêmio, agora tá na segunda colocação. Em contrapartida, o time profissional caiu para a quinta colocação, a gente vai discutir sobre isso também. Vamos falar da presença da torcida do time do Santos hoje lá no CT Repelé, que fez cobranças duríssimas para alguns jogadores específicos. Teve a presença do Galo lá, que também foi cobrado. Depois chegou lá o presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Tem a volta, a reintegração aí do zagueiro do time do Santos, o João Basso. Tem outras coisas também que a gente vai repercutir aqui no meu canal Vargas Santos TV. Vamos falar um pouco mais sobre tudo isso daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já! Então, pessoal, teve muita coisa para a gente falar a respeito do Santos. Já aconteceu desde segunda-feira, né? Esses assuntos importantíssimos, né? Dessa entrevista coletiva, que esperávamos que o Galo fosse um pouco mais direto nas suas respostas, mas de fato, de verdade, o Galo respondeu, falou algumas coisas assim, outras coisas ficou meio que na situação condicional, não deu certeza disso nem daquilo, mas que a entrevista que foi concedida depois pelo presidente do time do Santos à Rádio Bandeirantes deixou algumas coisas claras, e uma delas foi que alguns jogadores em específicos, por exemplo, como o caso do Casari, e até mesmo o Nonato, né, que foi notícia hoje praticamente em todos os canais que falam a respeito do Santos, da possível saída desses jogadores, por empréstimo, outro, inclusive, que poderá encerrar contratos, né, fará, de repente, aí rescisões de jogadores que estão aí até o final desse campeonato, que vai, de repente, pagar todos os direitos deles para poder deixar o jogador um pouco mais à vontade. Então foi discutido muita coisa a respeito disso e outras coisas, aqueles que acompanham o dia a dia dos torcedores santistas, aqueles que acompanham o dia a dia dos jogadores do time do Santos também vislumbraram isso sobre esses acontecimentos, né? A gente tem a presença novamente do Basso, zagueiro que estava lá no Estoril de Portugal, que no início do ano não foi aproveitado pelo Fábio Carille e agora está voltando. Tá esquisito isso, não tá, pessoal? Tá voltando para a equipe do Santos, vai ficar treinando com a equipe mais gloriosa do mundo, e se decidir escrever esse jogador no Campeonato Brasileiro, vai ser depois na janela de abertura, tá? Agora, quando você pensa assim, simplesmente, você para fazer um pensamento que todo torcedor santista tem que trabalhar isso na sua cabeça. O Joaquim, que é um jogador que está sendo pretendido desde o início do campeonato, porque no Campeonato Paulista fez uma grande apresentação, bons jogos, né? Ele, com a presença do Gil, realmente ficou muito interessante o posicionamento dele dentro de campo. Mas é um jogador que, embora o Santos, eu acredito que o Santos coloca ali como um jogador praticamente, de uma certa forma, que tem muito mais possibilidades de sair da equipe do Santos nesse meio de janela. Já tem a pretensão aí do Botafogo do Rio de Janeiro, mas a gente sabe que ele é um jogador muito pretendido e tem mercado pela juventude aí também no mercado internacional. Então, o Santos, já pensando nisso, vai fazer com que o Basso fique, e isso já aconteceu, reintegrou inclusive esse jogador dentro da equipe, mas um jogador que não serviu lá atrás, né, e que o Fábio Carille deu preferência para ele realmente ficar em Portugal, tá voltando à equipe do Santos, né? Existiu um interesse de Portugal, do Estoril, em ficar com o jogador por mais uma temporada por empréstimo, mas me parece que não deu match, né? Ele tá voltando. Outros falam que é por conta da proposta que foi feita, que seria de uma forma assim muito parcelada, né? Não sei se caso quisesse ficar em definitivo com o jogador. O fato é que existe uma matéria lá no GE falando a respeito de tudo isso que eu estou falando aqui para você, e aí você tira suas conclusões, né, pessoal? E a presença do Jair hoje no Sub-20 novamente, ele que estava treinando com o time profissional, assim, de repente, ele e o Miguelito, que são dois jogadores muito pretendidos pelos torcedores santistas para dar muito mais minutagens ainda ao time profissional. Hoje o Miguelito não estava porque estava servindo a seleção boliviana. E o Jair, que lá estava, fez um bom jogo hoje, inclusive o Santos goleou.
teve muita participação dele no sistema defensivo lá. Não estava jogando com o Samuel, que é um dos jogadores que está inclusos nesse elenco do time do Santos profissional, mas estava jogando lá o Diogo, né? Acho que é Diego Borges, alguma coisa do tipo. Tá o jogo da seleção do Santos, sub-20, lá no canal do Santos Futebol Clube, que tem no YouTube. Se você quiser, vai lá e assiste a partida na íntegra. Então, esses jogadores que aí estão, o torcedor santista começa a pensar, o Santos vai ficar com o Joaquim? Vai ser vendido? O Santos está fazendo isso propositalmente, porque se acontecer alguma coisa, o Santos não vai comprar mais nenhum zagueiro. Eu acho um erro. O Santos tem que comprar jogadores, porque a característica do Joaquim, embora ele não tenha uma boa saída de bola, ele faz uma dupla interessante com o Gil, pela experiência que o Gil tem, mas se o Gil dá uma segurança para o Joaquim dá a juventude para o Gil. E o Gil precisa jogar protegido no sistema defensivo. E aí vai fazer o quê? Vai ficar jogando com jogadores que também têm lentidão dentro do seu posicionamento dentro do sistema defensivo do Santos? Porque o Alex não é rápido. É um jogador canhoto e joga pelo lado esquerdo do time do Santos. Aí tem o Basso, que vai ficar a fazer testes. Talvez tenha possibilidade de escrever ele no Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, desculpe, agora no meio do ano com a abertura de janela. Aí também tem outro zagueiro que é o Joaquim que está lá. O Jair que está lá. O que de fato e de verdade vai acontecer? Então tem que contratar, pessoal, tem que contratar. O Santos não pode ficar com, e de preferência uma característica semelhante, né? Um jogador mais rápido, né? Porque todo mundo está falando do Gil, mas ninguém está falando do Joaquim, que também ele presta uma juventude, é o jogador mais rápido que tem na equipe do Santos. Os outros podem ser habilidosos, por exemplo, que nem o Jair, né? E estão falando também que a gente precisa saber o que vai acontecer, esperar os repórteres, os mais capacitados, fazer as perguntas corretas para a gente ter uma noção. Porque o que me parece é que o Jair está ficando para trás, por isso está jogando lá no sub-20. A gente sabe que tem um problema extra-campo também, isso não sou eu que falei, né? Quem deu em primeira mão essa situação foi o De Olho no Peixe lá do Felipe Camargo. Hoje, inclusive, eu estava assistindo, ele falou alguma coisa a respeito, depois eu tirei, fui fazer outras coisas. Tem o problema do extra-campo também do Miguelito, né? Que teve, infelizmente, a morte da mãe, depois teve problemas que, por conta disso, ocasionou, né? Então, esses caras têm que entrar realmente no eixo. Agora, com tudo isso, menos esses jogadores voltando para o sub-20 do Santos, que para mim é uma punição, pode falar o que for, para mim é uma punição. Até quando esses jogadores ficarão lá, né? Se o Fábio Carille realmente, de fato, de verdade, visse alguma confiança nesses jogadores, ele já não tinha, independentemente, mas o Santos precisa punir esses jogadores, porque senão vai virar várzea novamente. Eu concordo, mas já deu, né, pessoal? Já deu o que tinha que dar. Esses jogadores têm potencial para jogar no time profissional. Agora, no meu modo de ver, eu acho que é o Carille que não quer colocar. Não quer colocar esses jogadores lá, né? Porque se não jogar no sub-20, vai jogar quando? Eu tenho falado isso constantemente. Tem que colocar os meninos para jogar, tem que dar minutagem para ele. O Jair estava fazendo tratamento. Não interessa, pessoal, não interessa. Eu acho assim, aconteceu tudo isso com os dois jogadores já desceram para o sub-20, tem possibilidade aí do Joaquim sair, tem o retorno do Basso, que vai ser reintegrado à equipe profissional do time do Santos, vai ficar aí treinando, né? Se for escrever esse jogador, o cara ele vai observar tudo, mas e o Jair como é que fica? O Jair vai perder o posicionamento de reserva também na equipe do Santos? Não dá, pessoal, não dá. Agora, por que a gente fala muito sobre a base? Tem jogadores interessantíssimos lá na base. Você pode até falar que não estão preparados ainda para o time profissional. Você pode até falar que é um outro jogo. E eu concordo com você que é mesmo. Agora, se não utilizar esses jogadores, não dar minutagem, colocar eles no momento que é para colocar, quando que esses meninos vão entrar novamente? Precisa ter ser um pouco arrojado, ter um pouco mais de coragem. Colocar os meninos, eu tenho absoluta certeza, não está praticamente saindo Casares aí, né? O próprio Nonato vai ser emprestado?
Não sei, cara. Não era o caso. Ah, precisa contratar? Tudo bem, contrata, mas vai contratar um jogador que tem as características do Carille, que tem posicionamento defensivo, que não tem posicionamento, ou vai trazer outro cara de mais de 33 anos, pô, aí vai ficar um asilo, que já tá, né, meu? Tem que mesclar as duas coisas, pegar a juventude, colocar jogadores experientes do lado, pô, o cara que jogar no meio de campo ali, com o Pituca, e jogar com o Schmidt, o cara não vai se dar bem, cara. Ele pode até ficar nervoso. Não aconteceu isso daí com o Sherman na lateral direita? Ah, mas você pode questionar porque o Sherman entrou no momento em que todos os laterais do Santos Futebol Clube estavam lesionados, não tinha lateral direito. O Santos tem 4 lateral ali, ó. O Santos tem o Sherman, que é o titular, tem ali o Aderlan, né, que não jogou, mas jogou o Rodrigo Ferreira, e tem o Rainer também, que joga ali. Será que vai ficar os 4 nesse posicionamento? Precisa ser analisado cada contrato, pessoal. Estou vendo vários conteúdos falando de contrato por contrato. Eu acho o seguinte, para a gente resumir aqui, para a gente finalizar esse conteúdo, tem que analisar contrato por contrato. Existe a vontade do jogador. Se o Santos realmente não for querer ficar com a presença de jogadores que não tem mais interesse da comissão técnica do time do Santos, o Santos tem que fazer um bem bolado para não ser prejudicado com problemas trabalhistas, né? E também convencer alguns jogadores que ele tem que sair da zona de conforto, porque tem jogador que tá ali encostado e não tá nem aí, cara, não tá nem aí. Ele quer saber do dele, ele não quer saber se ele só tá treinando, né? O cara não quer se posicionar dentro do cenário nacional. Então, quando ele pensa em querer sair do time do Santos, o Santos tem que, de uma certa forma, ajudar. O Santos procura ajudar, o empresário dele tá fazendo isso, ou vai orientar eles para ficar dessa forma até terminar o contrato, né? Então, o Santos tem que se posicionar. Se o Santos realmente não for ficar com muitos jogadores naquele que estão entrando lá pelo Portão B, Ivonei, tem um monte de jogador lá, que é o Pedrinho Escaramuça. Tem que dar um jeito nesses jogadores, mas principalmente nesses jogadores que não estão representando o Santos Futebol Clube no momento que está agora, pessoal. Que nem o caso do Casares, o próprio Búfalo aí. Estão falando, não sei o que. Não sei, pessoal. Para fazer alguma coisa com o Búfalo, né? O Morelos, o Santos tem contrato com ele, pagando uma bala, o cara reduziu o salário, no ano que vem volta ao normal, aquele que o Santos estava pagando. Então vai ter que ser muito bem bolado. O cara não está entregando, a pressão está muito grande em cima do Galo também. Se o Santos não ganhar essa próxima partida, as coisas vão se intensificar e com certeza muitas notícias assim vão acontecer e a gente vai aqui repercutir aqui no meu canal Vargas Santos TV. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, sempre agradecendo você, a todos os likes, a todos os compartilhamentos, a todos os comentários. Pessoal, tô sentindo falta do seu comentário. Faz o seu comentário aqui pra gente responder, tá bom? Vou ficando por aqui. Vargas Joaquim. Tchau.